Olá, turma, mais uma vez estamos aqui. Nós vamos fazer um vídeo agora, falando um pouquinho e mostrando um exemplo referente a desvio padrão. Deixa eu dividir minha tela com vocês aqui. Então temos aqui, problema de desvio padrão. Vamos fazer uma suposição de que eu tenha essas notas aí, ó, nota 2, 8, 5, 6, obtidas por alunos numa avaliação de biologia, ou podia ser qualquer outra matéria, tanto faz. Calcule o desvio padrão considerando-se uma população. Então você tem aqui, cálculo da média, Mi, 2 mais 8 mais 5 mais 6 dividido por 4, porque são 4 valores, igual a 5,25. Como é que eu calculo o desvio padrão? Eu começo calculando a variância. Então você tem essa média, você pega esse valor 2, tira a média, eleva ao quadrado. Soma com, pega o segundo valor, menos a média, eleva ao quadrado. Terceiro valor, menos a média, elevado ao quadrado. O último valor 6, menos a média, elevado ao quadrado. Então, essa somatória, nós vamos chamar isso de desvio, tá? Quando eu pego um valor individual de x e tiro a média, então eu quero saber o desvio desse valor da média. Então ele está se desviando da média em um determinado valor. Mas normalmente você vai ter um caso de que ocorre dos valores serem negativos. Por isso que se eleva ao quadrado. Então 2 menos 5,25 vai dar 3,25 negativo. Eleva ao quadrado, ele fica positivo. Muito bem. Uma vez que você faz essa soma, deu esse valor dividido por 4, 4,68. Como nós estamos considerando aqui a população, não tem redução nos graus de liberdade. Então, são 4 notas, são 4 notas. Para calcular o desvio padrão, você tira a raiz quadrada da variância, que é isso que a gente acabou de calcular naquela hora ali, anteriormente. Então, você tem que o desvio padrão é a raiz quadrada da variância, que é 2,17. Ok? Bem simples, tranquilo de se fazer, dá para fazer na mão, certo? Dá para fazer sem calculadora, se quiser também. Sem calculadora já é demais, né? Bom, agora a gente vai pegar e calcular o desvio padrão de uma série. Então você tem aqui uma tabela onde você tem o valor de x, também 4 valores, sendo que o valor 2 tem frequência 3, o 3 tem frequência 5, o 4 tem frequência 8 e o 5 tem frequência 4. Somatória da frequência dá 20. Então você vai fazer a mesma coisa, ó. 3 vezes 2, mais 5 vezes 3, mais 8 vezes 4, mais 4 vezes 5. Faz essas multiplicações e soma. E divide por 20. Então isso é a média. A média desse conjunto, né, dessa série, ela é 3,65. Como é que eu calculo a variância? A variância você vai pegar o valor menos a média e elevar ao quadrado. O valor menos a média. O valor é 2, menos a média, que é 3,65. Vai dar número negativo e eleva ao quadrado. Por isso que você eleva ao quadrado. 3 menos 3,65 vai dar 0,65 negativo. Eleva ao quadrado. 4 menos 3,65, 5 menos 3,65. Então você fez a mesma coisa que anteriormente. O que tem de diferente? Que você multiplica pelos valores de frequência, como se eles fossem um peso. Você multiplica por eles e divide por 20. Então, dividindo isso por 20, a variância deu 0,9275. E qual é o desvio padrão? O desvio padrão é a raiz quadrada da variância nesse caso. A raiz quadrada desse valor é igual a 0,96. Vocês têm que ficar atento para um detalhe bem pitoresco que quase ninguém percebe e fica espantado. Cai numa prova, a pessoa calcula e acha que está errado. Quando você tira a raiz quadrada, muitas vezes aqui, de um número fracionário, um número menor que 1, a raiz quadrada, o valor da raiz, ele dá maior do que o valor que você está tendo
tem colocado dentro da raiz. E isso é um fato interessante, né? Bom, e eu acredito que eu tenho um terceiro exemplo, que é intervalo de classe. Então você tem a classe 1, 2, 3, 4. Aqui está o intervalo, de 0 a 4 você tem frequência 1, de 4 a 8 frequência 3, 4 a 8 a média é 6, de 8 a 12 a média é 10, de 12 a 16 a média é 14. E aqui são as frequências. Somando as frequências você tem 10. Como é que eu calculo a média? Então você tem 1 vezes 2, que é a média, 3 vezes 6, 5 vezes 10 e 1 vezes 14. Divide por 10 dá 8,4. Essa é a média. Como agora a gente está pegando uma amostra, a forma de representar, e eu gostaria que você não se esquecesse disso por um motivo simples. A média amostral ela é chamada de x barra. Em muitos casos eu não consigo colocar essa barrinha, ela é ruim de colocar no Excel, ela é ruim de colocar no Word, então eu escrevi x barra. Quando era x barra barra, duas barrinhas em cima, eu escrevi x barra barra. No caso do CEP, por exemplo, vai usar muito x barra barra. Então veja, você tem que a média amostral ela é chamada de x barra. Variância amostral é o S em vez do sigma, é o S ao quadrado. Então você tem os desvios elevados ao quadrado, somados, multiplicados pela frequência aqui na frente. E como eu estou trabalhando com amostra, agora eu tiro um grau de liberdade. São 10 valores, né? São 10 a frequência, você tira 10 menos 1, fica 9, e dividido por 9 deu esse valor aqui. Como já foi feito a subtração, 10 menos 9, agora eu quero saber o desvio padrão amostral. O desvio padrão amostral é somente S. Então a raiz de 11,3778 dá 3,37. Ok, turma? Beleza? Então é isso aí. Fechamos esse assunto aqui. Espero ter ajudado vocês aí com esse tema.